Queridos irmãos, que a paz do nosso Mestre possa encontrar acolhida nos nossos corações. Eu queria hoje trazer para vocês e apresentar para vocês um livro que é muito importante, muito bem escrito, que tem lições preciosas, apesar de ter sido publicado em 1952. A gente olha um livro e acha que ele é um livro velho, ultrapassado, mas as coisas da doutrina espírita são assim. Elas não ficam ultrapassadas porque elas trabalham na base do conhecimento espiritual que nós estamos iniciando na nossa jornada espiritual. Nós passamos vários milênios na vida corporal, na experiência entre uma vida corporal e outra no mundo espiritual, sem a consciência da realidade espiritual. E nós começamos a adquirir melhor consciência da realidade espiritual muito recentemente. E o tempo para o espírito é contado de maneira diferente. A gente aqui na Terra conta o tempo em dias, horas, anos, não é? Quando muito. Mas no mundo espiritual, a contagem de tempo é diferente. Entre uma encarnação e outra, algumas horas da realidade espiritual. Basta dizer que a gente já tem milhares de encarnações percorridas, não é? Então, do ponto de vista, se a gente contasse cada encarnação um ano, nós temos mais de 400 mil anos. Tá certo? Então, não vale a pena a gente fazer essa contagem assim. E, obviamente, como nós estamos entrando no conhecimento da realidade espiritual, os ensinamentos espíritas não ficam ultrapassados de maneira nenhuma. Não é? Eu participo, né, de trabalhos com feira de livro espírita, e fico muito impressionado com vários companheiros nossos que chegam na banca do livro espírita ou na feira, e quer saber o que tem de novidade, e não sabe ainda a velhidade. Então não adianta ficar atrás de novidade. Conhece o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, Gênese, obras póstumas. Conhece as obras básicas desenvolvidas, né, no trabalho grandioso do Chico Xavier. Conhece as obras de André Luiz, as obras de Ivone Pereira. Então, se a gente não conhece isso, não adianta ficar atrás de novidade. Mas o que a gente percebe é que a maioria das pessoas vão nas feiras para comprar romance. E o romance é aquele negocinho de água com açúcar que não ajuda muito. Senão quando o romance é estruturado de maneira espiritual, como são de alguns autores. Por exemplo, os romances de Emmanuel são assim, os romances da Ivone Pereira são assim, vários romances do Divaldo Pereira Franco, né, escrito por Vitor Hugo e outros, são assim, mas tem muito romance que a gente espreme depois de ter lido e não sobra coisa nenhuma. Então não é isso que a gente deve buscar. Então eu queria trazer para vocês, né, e apresentar para vocês, porque acho que é uma das tarefas de quem faz divulgação da doutrina, é fazer divulgação do livro também. Esse livro chama Roteiro. Esse aqui é velhinho, né, primeira edição. A capa não é mais assim, mas eu gosto muito dessa capa, porque ela começa botando aqui a roda dos ventos, todas as direções, e põe um livro em cima para dizer qual é o roteiro que a gente tem que seguir. Então está bem estruturada a página, eu acho. Mas esse livro tem informações espirituais preciosas. E eu vou utilizá-lo em algumas das minhas vindas aqui, para que vocês conheçam um pouco dele. Quem tiver mais urgência, e eu acho que de todos deviam ter, passa logo ali, compra o livro e vai ler em casa, tá bom? Então é um livro muito interessante, ele tem 40 lições. E eu vou começar a dar a apresentação, porque eu acho que a apresentação que Emmanuel fez nesse livro é fabulosa. Ele chama a apresentação de Definindo
rumos, bem próprio para um roteiro, né? Ele começa dizendo o seguinte: em verdade, meu amigo, terás encontrado no Espiritismo a tua renovação mental. O fenômeno terá modificado as tuas convicções. As conclusões filosóficas alteraram de certo a tua visão do mundo. Admites agora a imortalidade do ser. Sentes a excelsitude do teu próprio destino. Mas, se essa transformação da inteligência não te reergue o coração com aperfeiçoamento íntimo, se os princípios que abraça não te fazem melhor à frente dos nossos irmãos da humanidade, para que te serve o conhecimento? Esse é um questionamento maravilhoso, porque eu tenho experiência de trabalhar em universidade, convivo com professores universitários famosos, importantes, que trabalham na área de ciência, tem uma importância grande no panorama científico do nosso país e do exterior. E muitas vezes são pessoas intratáveis. E a gente fica perguntando, para que tanto conhecimento se a pessoa não sabe nem dar bom dia para as pessoas que convivem com ele? Não é? Então, essa colocação de Emmanuel é uma colocação fundamental. O que nós fazemos com o nosso conhecimento? Se ele não nos ajuda a melhorarmos, para que ele serve? Se uma força superior te não educa as emoções, se a cultura te não dirige para a elevação do caráter e do sentimento, que fazes do tesouro intelectual que a vida te confia? E a gente pode lembrar bem o nosso panorama atual também, né? O Brasil está vivendo um panorama triste. As pessoas que estão administrando o país politicamente, seja no governo, seja no parlamento, não são pessoas ignorantes, são pessoas cultas, que têm conhecimento. E usam desse recurso todo, muitas vezes, para fazer desvio de benefícios da população para si próprios. Então, para que esse conhecimento? Para que essa sagacidade? E, curiosamente, a gente vê, né, devagarinho a justiça provando, demonstrando a falha de tudo isso, e todos eles continuam descaradamente mentindo. A mentira faz parte do jogo da sedução. E é muito triste isso, porque isso mostra que o conhecimento está sendo mal utilizado. E a gente sabe que a responsabilidade nossa cresce com aquilo que a gente já possui. Você não pode exigir de uma pessoa que não tem conhecimento atitudes esperadas de uma pessoa que tem conhecimento. Não é justo. Então, é claro que a justiça divina leva isso em conta. É claro que a lei de causa e efeito, que é a lei de responsabilidade, leva isso em conta. Nós somos responsáveis por aquilo que fazemos, especialmente quando temos conhecimento claro daquilo que estamos fazendo. Então é muito sério esse chamamento dele. Não vale um intercâmbio somente pelo capricho atendido. A expressão gritante do inabitual pode estar vazia de substância. A ventania impetuosa que varre o solo com imenso alarido costuma gerar o deserto, enquanto que o rio silencioso e simples garante a floresta e a cidade, os lares e os rebanhos. Se procuras contato com o plano espiritual, recorda que a morte do corpo não nos santifica. Aliás, esse é um grande engano que nós cometemos, não é? Porque muitas vezes os nossos parentes morrem, a gente acha que eles viraram santo e a gente fica só pedindo favor. E os coitados às vezes estão passando sofrimento no mundo espiritual porque não é nada daquilo que a gente imagina deles. E é sério isso, né? Então a gente precisa entender que a morte é sempre uma porta de passagem. Só isso, mais nada.
Do mesmo jeito que o nascimento também é uma porta de passagem. Uma entra, a outra sai, de quem está olhando daqui. Mas quem está olhando de lá, uma sai, outra entra. É invertida. Porque são dois mundos que trabalham juntos, né? Num processo de troca continuada para que a gente aprenda as coisas da vida terrena e as coisas do mundo espiritual. As coisas da vida terrena e as coisas do mundo espiritual. Até a gente ligar uma com a outra e entender que não existe coisas terrenas nem coisa do mundo espiritual. Existe só o mundo espiritual. Não importa se a gente está vestido com roupa de carne e osso. Que é o mundo que preexiste, existe e sobrevive sempre. Além do túmulo, há também sábios e ignorantes, justos e injustos, corações no céu e consciências no inferno purgatorial. As excursões no desconhecido reclamam condutores. O Cristo é o nosso guia divino para a conquista santificante do mais além. Não te afaste dele. Registrarás sublimes narrações do infinito na palavra dos grandes orientadores. Ouvirás muitas vozes amigas que te lisonjearão a personalidade. Escutarás novidades que te arrebatam ao êxtase. Entretanto, somente com Jesus, no Evangelho bem vivido, é que reestruturaremos a nossa individualidade eterna para a sublime ascensão à consciência do universo. Estas páginas despretensiosas constituem um apelo à congregação de nossas forças em torno do Cristo, nosso Mestre e Senhor. Sem a Boa Nova, a nossa doutrina consoladora será provavelmente um formoso parque de estudos e indagações, discussões e experimentos, reuniões e assembleias, louvores e assombros, mas a felicidade não é produto de deduções e demonstrações. Busquemos, pois, com o celeste benfeitor, a lição da mente purificada, do coração aberto à verdadeira fraternidade, das mãos ativas na prática do bem, e o Evangelho nos ensinará a encontrar no Espiritismo o caminho de amor e luz para a alegria perfeita. Essa página está escrita por Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. Foi escrita na cidade de Pedro Leopoldo, onde morava o Chico, no dia 10 de junho de 1952. Eu tinha 8 anos. Já estava encarnado, tinha 8 anos quando esse livro foi colocado, né, a público. E eu aprecio muito esse livro porque ele tem lições preciosíssimas. E a gente vê nessa introdução como que os espíritos que têm essa visão espiritual mais ampla enxerga as coisas do ponto de vista da eternidade, que é essa transição que nós precisamos fazer. Nós estamos homens e mulheres, mas nós não somos homens e mulheres. Nós estamos apenas por um período, né, que dura a vivência do nosso corpo biológico. Mas nós somos espíritos imortais. Nós já temos acumulado ao longo de milhares de encarnações conhecimentos diversos, mas também compromissos graves. Porque no ato do desenvolvimento, do aprimoramento do conhecimento, pelos nossos interesses ainda muito voltados pelos prazeres mais rápidos, a gente troca esses prazeres mais rápidos por qualquer tipo de negócio e nos comprometemos com isso. Porque para ter, a gente às vezes submete os valores morais, né, num compromisso grave que nós vamos ter que depois consertar. Porque a lei de causa e efeito é uma lei da natureza. É uma lei que está inserida
na nossa própria realidade de vivência. O corpo biológico nos mostra isso cotidianamente. Você gosta de pudim? Come um pudim inteiro. Você gosta, qual é o problema de comer um pudim inteiro? Não é? O seu estômago vai te dizer qual é o problema. Não é? Você exagerou, passou dos limites do equilíbrio, e você vai ter um problema grave. Aquilo que era gostoso te torna um transtorno, um sofrimento. Pois isso vale para as coisas morais igualmente. Você quer um determinado objeto e às vezes faz um negócio escuso para tê-lo, vai ter o prazer daquela posse, mas as consequências daquilo virão como resultado da aplicação inadequada do seu gosto, do seu querer. E a gente vem aprendendo isso ao longo de muitas encarnações. Quando a gente lê a história, a gente vê que a nossa história é cheia de violência, de agressividade, tanto no nível entre países, quanto no nível individual. Os romances espíritas bem escritos nos mostram isso. Como que às vezes uma atitude que a pessoa faz para ter aquilo que ele acha que ele tem direito de ter, passando por cima de outras pessoas, o compromisso que ele cria de inimizades que duram às vezes séculos, e que ele é obrigado, não é, a sentir o retorno daquela agressividade que ele fez, através da agressividade do outro que ficou ferido, durante muito tempo. Esses são os objetos, são os motivos das obsessões. E Jesus já tinha nos avisado disso há 2000 anos atrás. Olha, reconcilia com teu adversário enquanto você está a caminho com ele, porque senão ele vai te entregar ao juiz. Quer dizer, isso é simbólico. Jesus conta essa lição de uma maneira elegante para nós, com a nossa linguagem. Ele vai te entregar ao juiz. O juiz vai te julgar, vai te entregar ao oficial de justiça. O oficial de justiça vai te entregar ao seu carcereiro e você vai pagar até o último centavo. Mostrando claro para a gente que quando a gente fere alguém, a gente cria uma dívida de valores emocionais que pode nos custar anos e anos de sofrimento, porque vai depender também do tamanho do ódio que a gente implantou no coração do outro. Aquilo que a gente leu lá no Pequeno Príncipe, todo mundo acha bonito. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. A gente só pensa no lado bom. Mas cativar é tornar cativo. E a gente torna cativo tanto pelo bem quanto pelo mal. E a gente então esquece que a gente é responsável por aquilo que cativou. Você cativou um inimigo, vai se ver às voltas com ele durante todo o tempo, até que a inimizade seja desfeita. E a inimizade só será desfeita com o confronto. E no confronto vem o esclarecimento junto com o sofrimento. E aí tem que haver o pedido de perdão e o ato de perdoar, para que a inimizade seja desfeita e a gente não precise pagar mais nada, porque já acabou o problema. É isso que Jesus quis dizer com isso, não é? Então, se a gente faz um adversário, a primeira coisa que a gente precisa fazer é reconsiderar a nossa atitude e desfazer esse adversário imediatamente, quanto antes melhor, porque se deixar para lá, para o futuro, esse problema vai voltar à tona, porque não está resolvido. Eu vou dar um exemplo, todos vocês vão entender muito claro, porque não é difícil de entender. Suponha que na minha juventude, lá quando eu tinha uns 22 anos, 20 anos, por aí, eu tenha brigado gravemente com uma pessoa. E depois essa pessoa mudou lá para o Rio Grande do Sul. E ficou lá 20 anos. E eu fiquei aqui 20 anos. Um dia eu vou no Rio Grande do Sul, ou ele vem aqui e a gente se vê. O que vai vir na mente de cada um? O problema de 20 anos atrás, porque ele não foi resolvido. Ah, aquele bandido está aqui de novo.
É assim que vai ser o pensamento um em relação ao outro. Isso pode acontecer com séculos entre espíritos. Às vezes a gente está numa vida boa, tranquilo, fazendo as coisas, achando que está tudo maravilhoso. De repente a gente começa a passar mal, a sentir problemas, a sentir algo dentro da gente que não sabe explicar direito. Parece que a gente está sob uma pressão estranha, difícil, a gente começa a ficar encucado, de repente a gente fica doente, porque essa presença, né, de cobrança desestrutura o nosso emocional, desestruturando o nosso emocional, nosso sistema imunológico vai para baixo. E aí as bactérias e todos os nossos desarranjos orgânicos aparecem e crescem dentro de nós. E a gente diz, meu Deus, o que foi que eu fiz para merecer isso? Eu vivo fazendo as coisas direito. Ah, agora. Esqueceu? Está esquecido. E antes? Olha o inimigo de volta, ele encontra a gente. Veio passear por aqui, encontrou a gente. E aí agora o problema tem que ser resolvido. Foi entregue ao juiz. Porque o problema vem à tona, vem os problemas de consciência, a gente sabe que alguma coisa não está bem dentro da gente, né? E a gente fica desesperado, vai no psiquiatra, ele dá remédio para a gente, vai no médico, ele dá remédio para a gente, não resolve o problema, porque o problema é da alma, não é do corpo. Aí acaba vindo no centro espírita. Aí chega no centro espírita, pede ajuda, e aí começa o problema do reencontro. Porque um tem que aprender valores espirituais, o outro também, e uma aproximação de reencontro. E essa aproximação de reencontro tem que passar pelo perdão. E do ato de pedir perdão, porque a pessoa que erra também tem que ter coragem de admitir o erro, porque senão não resolve o problema. Não adianta a gente vir para reunião como essa que a gente faz aqui, pedindo socorro para os espíritos e a gente não fazer o nosso esforço de mudança. Porque se a gente não faz o esforço de mudança, não há mudança. Por que o outro vai nos perdoar se a gente não mudou? Só vai perdoar se a gente mudar. Se ele encontrar na gente a disposição de reconhecer o erro, mudar a nossa conduta na direção positiva. Então a solução é muito simples para isso. Então não basta conhecer. É preciso conhecer e aplicar no nosso cotidiano. E é por isso que Jesus insiste, nos preceitos que são fundamentais. Olha, amar o próximo como a si mesmo é desejar para os outros o que você gostaria que os outros te desejassem. Não é desejar para os outros o que os outros desejam para você, porque isso aí é triste, não é? A gente ainda está muito ralé, muito rasteiro, para ficar só desejando bem para os outros. Aquele que nos fecha no trânsito, a gente deseja para ele logo que ele trombe ali na frente. Porque a gente ainda é assim, né? Ainda tem um sentimento de competição, né? De achar que a gente está sendo injustiçado. E não há isso. Só nós nos injustiçamos. Só nós. Cada um injustiça a si próprio. Porque tudo que nos chega são lições preciosas diante da nossa realidade atual, que é uma realidade de espírito em desenvolvimento. Estamos aprendendo. Então a gente está num mundo onde a troca de experiência nos ensina. E se a gente aprende a ter paciência, compreensão e tolerância com os outros, muito melhor para nós, porque a gente angaria para a gente a mesma coisa. Porque a lei de causa e efeito, ela funciona dos dois lados. Se você faz o bem, é o bem que te alcança. Se você faz o mal, é o mal que te alcança. Não é? Então, a decisão da qualidade das nossas ações é de cada um de nós como indivíduo. Então, é muito próprio o que ele fala aqui. Nós estamos na doutrina espírita, estamos estudando o Evangelho de Jesus, estamos aprendendo a espiritualidade, mas se todo esse recurso não fizer mudança em nós, não servir de base, de fundamento para que nós mudemos o nosso comportamento, isso é só teoria.
E de teoria o mundo está cheio, né? Vide a nossa realidade de momento. Vocês não fiquem tristes com essa realidade de momento não, porque ela passa. Certo? Tudo passa. Esses indivíduos desencarnam e reencarnam de novo. E se era muito ambicioso, nasce na favela. Porque a gente precisa da lição, não é? Deus nos oferece os recursos de aprendizado. A vida terrena tem todos os ingredientes didáticos para o nosso aprendizado espiritual. E a gente encontra lições espirituais valiosas dos espíritos bondosos através de psicografias saudáveis, nos mostrando isso. Então, conhecer exemplo é importante, porque o exemplo serve para nós. Se aconteceu para um que agiu daquela maneira, vai acontecer conosco se agirmos do mesmo modo. Porque a lei é a mesma para cada um de nós, para todos nós. Então, é importante que a gente compreenda, que a gente tenha entendimento, que a gente estude a doutrina espírita, que a gente vê a lógica da realidade das leis divinas, mas é preciso que a gente compreenda que se a gente não fizer modificação na gente, a gente fica só uma pessoa ilustrada, mas sofrida, porque a gente não está fazendo nada para melhorar o nosso eu. Então a gente precisa de referência para a gente mudar, porque às vezes a gente fica pensando assim, eu gostaria tanto de ser igual a Leia, né? Ela é uma pessoa tão boa, está lá sempre trabalhando, ajudando as pessoas. Eu gostaria de ser igual ao Tacírio, parece que ele nunca fica nervoso e tal. Vocês estão tudo enganados, não é nada disso. Ao invés disso, a gente precisa de referência boa, e a referência boa não somos nós, uns para os outros. Nós temos duas referências, eu diria. A primeira referência é Jesus, porque Ele é o nosso guia e modelo. Jesus é, para a história da humanidade terrena, o único Espírito que veio e não errou em nada, em absolutamente nada, porque quando Ele veio aqui para nos visitar e nos trazer ensinamentos, Ele já era um Espírito angelical. Ele não evoluiu no nosso planeta Terra, tá certo? Ele é o engenheiro sideral que, trabalhando com a criação divina, ajudou a formação do nosso sistema planetário e cuidou especificamente da Terra como governador. Então ele é anterior à Terra. Se ele é anterior à Terra, ele é anterior a todos nós. Certo? Então é um espírito angelical. Quando ele desceu aqui para estar conosco, ele veio para nos mostrar que é possível ser melhor, para nos mostrar o caminho para a gente ser feliz como ser espiritual que a gente é. Então ele não tem erro, nenhum erro. Jesus não cometeu erro algum. Qualquer entendimento, quando você lê os ensinamentos do Evangelho trazido pelos evangelistas, que você acha que Jesus errou ali, você não entendeu. Pode apostar nisso. Você não soube ler e não entendeu, porque Jesus não cometeu erros. Todos os outros que vieram na face da terra estão sujeitos a deslizes, mesmo as pessoas que a gente admira, como o Albert Einstein, como o Albert Schweitzer, como a Madre Teresa de Calcutá, como o Chico Xavier, como tantos outros que a humanidade sempre teve, como o Buda, tá certo? E a gente sabe disso. Então, nenhuma dessas pessoas serve de referência para nós. Quem serve de referência para nós é Jesus. Jesus é a nossa meta. Ele é o nosso guia e modelo. E os espíritos bondosos, respondendo à pergunta 625 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta: qual é o ser que poderia servir de modelo para a humanidade? E aí os Espíritos respondem: Jesus. Simplesmente assim, Jesus. Agora, mas Jesus está longe de nós, né? A gente não vai ser igual a Ele de repente. E a gente precisa de um padrão de medida para saber se está melhorando ou não. Então, qual é a referência próxima? A referência mais distante, né, de meta, de objetivo, é Jesus. Mas e aquele que serve
para a gente se conhecer melhor. Qual é o exemplo próximo? Qual seria? Não é? Essa é a grande questão. Essa questão é que fecha a coisa. É cada um de nós ontem. Se você olhar para você hoje, comparar com você ontem, não teve melhora, está parado. Essa é a melhor referência, sabe por quê? Porque a gente não julga. Se você passa, eu queria ser igual a Léia. Quando a Léia fizer alguma coisa atrapalhada, ou eu queria ser igual ao Tacírio, se ele fizer alguma coisa atrapalhada, a gente fica decepcionado. Agora o erro não é nem da Léia nem do Otacílio, é de quem julgou e achou que eles poderiam ser exemplo. Tá certo? Porque a gente não conhece ninguém. A gente não conhece sequer a nós mesmos. O nosso conhecimento de nós mesmos é muito pequeno ainda. A gente não sabe que sentimento a gente teria numa dada situação. A gente às vezes fica até apavorado, fala, meu Deus, não põe isso na minha vida não, porque eu não sei o que eu vou fazer. Porque a gente não se conhece. Então, a melhor referência próxima é a gente ontem. Porque a gente ontem serve de referência se a gente está caminhando para frente ou não. E o André Luiz diz assim, olha, muito claramente, espíritas, a cada 3 anos faz uma revisão de vida. Se você nesses 3 anos não melhorou, é grave. Sério, né? Muito sério isso. E a gente está fazendo isso? Coitado de mim, hein? Quantos? 40 anos, 50 anos de doutrina espírita. Se eu não melhorei, estou lascado. Tá certo? Porque não importa o que a gente parece ser. Importa o que a gente realmente é. O julgamento que a gente faz rápido, apressado das pessoas, eles são superficiais. Eles não vão no conteúdo, no âmago da situação. O que a gente faz é analisar a si próprio, porque a gente tem todos os recursos para se conhecer. E eu não tenho recurso nenhum para conhecer outra pessoa. Eu só posso conhecer de outra pessoa o que ela me mostra. E a gente é bastante dissimulado, não é? Porque a gente adora parecer ótimo na frente de todo mundo. E quando a gente dá um deslize desse, a gente fica envergonhado no meio dos outros. Mas às vezes a gente faz isso cotidianamente escondido. Isso é grave. E olha, e é mais grave ainda quando a gente sabe as coisas da doutrina espírita. Porque quando a gente sabe as coisas da doutrina espírita, a gente descobre que aqui nessa plateia, que deve ter da ordem de 200 pessoas, deve ter uns 400, 500, 600, 1000 espíritos que nós não estamos vendo. Mas eles estão nos vendo. Então nós temos companhia cotidiana espiritual. Quando você entra no banheiro e faz uma coisa escondido lá, tem espírito que sabe. Quando a gente escapola e vai no motel porque a família não está sabendo, os espíritos sabem. Vocês sabem, há uma coisa curiosa que a gente não percebe. Isso vale para o marido e para a mulher. Tem marido que trai a esposa e vai no motel com outras, e vice-versa. E pensa que a mulher não vai descobrir, ou o marido não vai descobrir. Mas é um grande engano, sabe por quê? Porque nós mesmos descobrimos isso. Quando a gente dorme, a gente sai do corpo. E vai viver a vida espiritual durante o sono. E quando a gente tem hábito de sair com outros ou outras, a gente faz isso durante a noite. E a esposa ou o marido que saiu, vigia e descobre. Aí acorda desconfiado, estou desconfiado que meu marido está me traindo. Porque não dá para lembrar, mas sente. A gente tem 2 tipos de memória. Memória espiritual, a memória intelectual e a memória afetiva. Às vezes a gente não lembra do sonho,
mas lembra do sentimento que teve. E o sentimento vira uma espécie de pressentimento que diz para a gente, tem alguma coisa errada nisso. Porque não dá para esconder. Não tem jeito de esconder as coisas que a gente faz. E é sério isso. É muito bom ser espírita, porque a gente descobre essas coisas e tem recursos, e meios, e motivos para a gente andar na linha. Né? Para a gente começar a corrigir a gente. Às vezes a gente vem na reunião mediúnica aqui, participar da reunião mediúnica, mas teve uma briga feia em casa. Né? E acha que não vai acontecer nada, não, eu aqui, senta lá na minha reunião mediúnica, parece um santo. Mas não consegue nem concentrar na reunião, porque o sentimento que a gente sabe, que os espíritos sabem que a gente fez, complica tudo. E a gente fica envergonhado. Tem muita gente que foge dos trabalhos espíritas por causa disso, porque não tem coragem de mudar e fica envergonhado. Então veja que bom a gente saber das coisas, porque elas ajudam a gente a fazer mudança definitiva na vida da gente, pela gente mesmo, pelo nosso próprio interesse. A gente descobre que vale a pena ser bom, vale a pena fazer direito, não importa a opinião dos outros. Nós não estamos sob julgamento de ninguém. Por isso que ele não pode tomar ninguém como referência para nós, que não seja Jesus, que é o modelo, e nós mesmos. Porque qualquer outro modelo está sujeito a falha. Mas a gente, sendo o modelo da gente mesmo, de comparação, a gente sabe se a gente está melhorando ou se não está melhorando. Então isso é uma maneira adequada de fazer as coisas. E a gente já está aqui frequentando, né, a casa durante algum tempo. Então, a gente pode dizer isso. Nós somos milionários de luz, de conhecimento espiritual. Mas a gente está colocando esse tesouro no cofre, trancando a porta, ou está utilizando ele em nosso próprio benefício, para o nosso crescimento espiritual? Essa é a grande questão que a gente tem que colocar para a gente mesmo. Então vocês vejam que na apresentação do livro, já Emmanuel toca no ponto central, que é saber e fazer. Né? Saber, ter conhecimento e colocar esse conhecimento a serviço do nosso próprio melhoramento. Então, infelizmente, até pouco tempo, as religiões, a maioria das religiões, não se preocupavam muito com a conduta da pessoa, porque criou mecanismos de enganar a consciência. Olha, se você cumprir com o seu dever religioso, você está feito. Né? Tem religiões que dizem, se você aceitar Jesus como seu Salvador, já está no céu. Que é uma bobagem das maiores, né? Porque você pode aceitar e não fazer coisa nenhuma. Aliás, não é? O Cunha disse claramente lá, eu sou cristão. E está preso injustamente, coitado. Não é? Porque não adianta falar, não adianta dizer que é preciso ser de fato. E a gente só é de fato quando a gente usa do nosso próprio sentimento, comportamento, pensamento na direção correta. Porque o ser humano se mostra de três maneiras: pelas ações, essa maneira visível, né, de ser conhecido, pelo pensamento e pelo sentimento. E a gente é tão danadinho que às vezes a gente está batendo nas costas de uma pessoa assim, como é que vai você, tudo bem? Tomara que se escorregue ali e caia, pensando, né? A fala nossa é uma, e o pensamento nosso é outro, porque a gente não gosta daquela pessoa, mas finge que gosta, porque a gente é muito assim, a gente quer parecer aos olhos dos outros que está tudo bem. Não é? Então, isso não resolve o problema, porque isso é falsidade consigo próprio.
Então, essa referência pessoal é de fundamental importância. Por isso que quando Kardec pergunta um meio para os espíritos, qual é o melhor meio que a gente pode ter para fazer mudanças em nós mesmos? E os espíritos respondem: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. E essa é a nossa referência, nós conosco mesmo. Então, todos os dias a gente devia deitar na cama, né? Pode apagar a luz para não ficar envergonhado, e passe o dia pela mente, e analise o dia que teve. O que eu fiz hoje, o que eu deixei de fazer, que mal eu fiz, que bem eu fiz. Faz uma análise de si próprio, não é? Agradece a Deus pelo dia que teve, e se esforce para dormir em companhia de espíritos bondosos, ao sair do corpo, para aprender novas coisas e ter entusiasmo, e quando acordar com a disposição de ser melhor. E a gente devia fazer isso. Vocês acreditam que a gente tem 1/3 da vida dormindo? Não é? Uma pessoa de 60 anos já dormiu 20. Quanta coisa a gente podia fazer em 20 anos, não é? E a gente pode, não podia? Pode. É só aproveitar a noite, as horas do sono como espírito e continuar aproveitando, estudando, aprendendo, fazendo cursos, ajudando o próximo, porque os espíritos bondosos precisam de gente para isso. E quando a gente se dispõe a isso, eles vêm nos buscar para fazer isso. Leia os livros do André Luiz, vocês vão aprender isso lá. Certo? Como os mentores espirituais, o Alexandre, um dos mentores espirituais do André Luiz, montou um curso no mundo espiritual para encarnados durante a noite. Parece que tinha 1.200 matriculados, frequentavam 300. Os outros só se matricularam e não continua, não tem perseverança. Não se prepara para isso, porque vive o dia brigando, aí chega a noite, como é que vai para um curso espiritual? Não dá, porque ele vai encontrar o resultado da briga. Isso acontece no livro, o André Luiz esclarece, mostra isso para a gente, né? Porque enquanto o André Luiz está junto com o Alexandre, ele vai para o curso, o Alexandre fala: olha, está faltando 2 hoje, André e fulaninho, uma outra pessoa, vai lá, vai na casa dele, ver o que aconteceu. Aí o André vai lá, né? Vê o que aconteceu. Chega na casa de um, ele está lá deitado na cama, com 3 mulheres espíritos despidas, numa bacanal na cama, espiritual à noite, na casa dele. Porque ele só pensou em sexo durante o dia. Atraiu outras pessoas que estavam interessadas em sexo, e atrai espíritos. Não é brincadeira, é sério. A gente atrai para a gente as companhias que a gente quer. Aí o André Luiz falou: isso aí não tem jeito, ele escolheu o que ele quer, vamos embora. Foi na casa do outro, a hora que estava chegando perto da casa do outro, encontrou 2 espíritos brigando na rua, né? Eles foram chegando perto para verificar, os 2 espíritos que estavam digladiando entre eles, não percebeu nem o André, nem o companheiro que estava com ele. Eles estavam discutindo ali e tal, e o espírito que veio falar com o encarnado, que estava fora do corpo agora, durante o sono, tirar a satisfação dele, porque ele falou mal dele enquanto estava no corpo físico. Porque ele conheceu aquele indivíduo, e falou: que fulano, nesses comentários que ele faz, não é a pessoa que já morreu, mas aquele fulano, ele pisava na bola, hein? Ele fazia isso, fazia aquilo e tal, e faz comentários desnecessários sobre a conduta do outro. Ele ficou indignado com isso, né? Porque quando você fala de alguém, você manda um WhatsApp para ele, mental. Vai lá, toca plim plim, e ele sabe que está falando dele. Se liga e vê quem é. Aí vem tirar satisfação. Esperou ele sair do corpo físico durante o sono e foi tirar satisfação dele. Que direito ele tinha de fazer julgamento sobre ele? Aí o André Luiz: olha, o que nós vamos fazer? Pergunta: não, vamos ver se a gente acalma isso. Aí se torna visível para os 2. Quando se torna visível para os 2 assustam
E sai correndo um para um lado, outro para o outro. Claro que o encarnado saiu correndo para o corpo. E acordou assustado, né? Aí comenta com a esposa, estava tendo um pesadelo que um bandido tinha assaltado ele na rua e tal, que apareceram 2 policiais e ele acordou. A interpretação física do problema espiritual, a gente veste as coisas com a roupa da nossa linguagem terrena. Então é assim que a nossa vida é. Nós podemos mudar tudo isso quando a gente resolve cuidar da gente mesmo. E isso a gente já deve fazer. Não pode postergar mais. Nós já estamos na realidade do Espírito. E a gente não pode mais viver como homem e mulher. Nós estamos homens e mulheres. Nós somos espíritos imortais. Recebemos essa encarnação com o propósito de melhorarmos a nós mesmos, de cumprirmos aquilo para o qual nós assumimos responsabilidades antes de nascer. Porque quando a gente precisa nascer aqui, é igual passar no vestibular. A gente quer passar no curso de engenharia, promete qualquer coisa para entrar no curso, né? Faz o vestibular, estuda e tal, faz o esforço danado, mas faz promessa, faz um monte de coisa, né? A família inteira se envolve, aí passa no vestibular, mas aí tem que cumprir, tem que virar um bom estudante. E é isso que nem sempre acontece, né? Então a gente no mundo espiritual, quando a gente precisa da nova reencarnação, a gente faz a mesma coisa do estudante que quer entrar no vestibular, sabe? A gente promete e tal, os espíritos bondosos nos ajudam, né? Não deixa a gente prometer o que a gente não dá conta, porque Jesus diz claramente, Deus não põe carga pesada em ombros fracos. Então a gente não assume a responsabilidade que a gente não é capaz de resolver. Eles não deixam, eles nos protegem, nos ajudam, nos orientam nesse sentido. E ajudam a gente a preparar uma reencarnação, para que a gente possa colocar em ordem as 4 coisas que a gente vem fazer aqui na Terra. Quais são as 4 coisas que a gente vem fazer aqui na Terra? Nós não estamos no mundo de prova e expiação? Estamos no mundo de prova e expiação. Então tem expiação, tem a prova. São 2 coisas já. O que é expiação? É a gente reenfrentar as consequências dos erros cometidos no passado. Daí o reencontro com os nossos inimigos do passado, daí os problemas da obsessão para resolver os problemas, daí nascer na família que tem dissensão, porque essa dissensão foi nós que plantamos na vida anterior, porque a gente tem o irmão, aquele que a gente prejudicou, tem a filha, aquela que a gente desencaminhou, né? Às vezes a amante nasce como filha. Se a mulher for muito ciumenta, nasce com a mulher, com a amante agora, vira mulher, e a filha vem a esposa para aprender a gostar da mãe. Tudo isso funciona no mecanismo lindo dos processos reencarnatórios. Então tudo isso é planejado previamente. Então as expiações fazem parte do nosso processo de irmos nos libertando dos compromissos do passado. Mas a gente também não é um espírito que começou agora, a gente já tem uma história. Então a gente aprendeu muitas coisas, e muitas coisas que a gente acha que sabe, a gente precisa ser testado nela. Então a gente pede as provas, né? As situações difíceis que a gente vai ter que enfrentar e superá-las. Com coragem, com bom ânimo, porque a gente já tem condições de fazer aquilo. Se a gente não vence, a gente falha na prova, vai ter que fazer de novo uma outra oportunidade, certo? Mas a gente tem, então, na vida terrena, provas e expiações desse jeito. Mas a gente tem mais coisas, porque a gente já não é um espírito que está começando, a gente é um espírito que está no meio do caminho. Então a gente tem muitas habilidades desenvolvidas. A gente tem vocação para matemática, tem vocação para ser artesão, tem vocação para consertar coisas, tem vocação para cozinhar, para cuidar de casa, um monte de coisa que a gente já desenvolveu dentro da gente, para música. Então a gente vira também uma pessoa capaz de colocar aquilo que a gente já conquistou de valores, tanto de habilidades intelectuais, quanto de habilidades emocionais, a serviço, que são as nossas vocações. Então a gente é tarefeiro, a gente cumpre tarefas. A Leia tem uma tarefa maravilhosa de ser diretora de centro espírita, faz muito bem, eu sou um desastre nisso.
Tá certo? Mas tem outras tarefas que eu desenvolvi. Eu aprendi a me comunicar, conversar, levar informações. Então, a minha vida de professor me aprimorou isso. A gente já não está fazendo essa primeira vez, já viveu muitas existências, vem cultivando isso ao longo. É por isso que uma criança, quando começa a aprender uma música, desenvolve rapidamente, outras têm muita dificuldade. As que desenvolvem rapidamente estão recordando. E as que estão começando, estão aprendendo. Então é normal que isso aconteça, essas são as nossas diferenças, porque nós temos histórias diferentes. Então a gente é tarefeiro, né? E tem homem que é um desastre para consertar coisas em casa, e a mulher dá conta de tudo. Porque ela tem essa tarefa desenvolvida e ele não. Às vezes é o contrário, né? Tem homem que cozinha muito melhor do que mulher. Vocês pensam que é por quê? Porque foi mulher, muitas encarnações, aprendeu a cozinhar de tudo quanto é país por aí afora, porque ela teve encarnação em tudo quanto é lugar, não é? Se a gente teve milhares de encarnações, quantos povos a gente já viveu? Todos, a grande maioria deles. Então tem experiências acumuladas, essas são as nossas tarefas. Mas a gente pode exercer essa tarefa de duas maneiras: egoisticamente ou a serviço do bem comum. Certo? Então o professor que trabalha pelo salário, tá certo? Não está colocando a capacidade, a possibilidade dele a serviço do próximo, está só cumprindo as tarefas dele porque ele recebe aquele dinheiro. E às vezes ainda reclama, não vou me esforçar muito não porque eu ganho pouco. Está cheio disso, em todas as profissões. Certo? Ao invés de a gente pensar diferente, se eu sou um espírito imortal e tenho a oportunidade de fazer isso, pode beneficiar os outros, vou fazer com a maior alegria do mundo. Porque quanto mais gente eu beneficiar, melhor para mim. Então não trabalha pelo salário. O salário é uma consequência natural do seu trabalho. Agora faça ele da melhor forma possível. Deveria ser assim. Para os políticos, para nós, para o povo, né? Para o cidadão comum, na rua, no trabalho, em casa, dentro do ônibus, em qualquer lugar, no trânsito, devia ser assim. Ótimo, então são 3 coisas que a gente faz: tarefa, expiação, prova, e tem a última, que a gente é espírito em andamento, está em desenvolvimento, então a gente é aprendiz, então é também estudante, então a gente veio para aprender, não pode ter preguiça de aprender, então tem que ler, estudar, se esforçar para aprender coisas, não é? Não acha as coisas difíceis, isso parece difícil, mas eu vou dar conta. Essa é a postura que a gente devia ter. Tem gente que fala, não, isso é difícil demais, não quero nem saber disso, vou fazer outra coisa. Está cheio de gente que não acha em profissão nenhuma, né? Todas as profissões são difíceis. Então é um mau aluno. A gente precisa ser bom aluno. Tudo que a gente puder aprender, melhor. Então, se a gente cumprir essas 4 coisas, a gente entra nessa universidade chamada Terra, no corpo reencarnado, e sai graduado quando a gente deixar o corpo físico e voltar para o mundo espiritual. A escolha da gente. Que essa doutrina maravilhosa, que esses ensinamentos de Jesus que nos chegam, possam nos ajudar a nos convencermos dessas coisas e a fazermos o grande esforço de construirmos um mundo melhor, começando por nós mesmos. Se a gente quer um mundo melhor, a gente tem que merecê-lo. Para merecê-lo, a gente tem que ser melhor. Tenhamos força e façamos isso junto. Muito obrigado pela paciência de vocês.